com o Omnitrix no pulso dele. Ben Tennyson é capaz de se transformar em qualquer uma das inúmeras espécies alienígenas, usando seus poderes e habilidades únicas para deter os malfeitores. Com mais de 5 séries diferentes e 70 alienígenas distintos, há muitas opções para Ben escolher. É o nosso dia. Bem, nós vamos ajudá-lo com essa escolha e classificar cada um dos alienígenas do mais fraco ao mais forte, do menos ao mais poderoso. Então vamos lá. E aí pessoal, aqui é o Danco. Eu faço lutas, análises, vídeos de ranking e mergulhos em personagens e franquias favoritas, com novos vídeos semanais. Então se isso parece bom pra você, relaxe e aproveite o vídeo. Aperte o botão de curtir se quiser, ou aproveite e se inscreva no canal. Walker Trout talvez seja o pior alien do Ben. Ainda pior do que outro alienígena que literalmente se chama pior, Walker Trout. Tem um corpo escorregadio, então acho que ele pode deslizar facilmente, e é difícil de agarrar. Mas fora isso, ele não tem muito a seu favor. Ele é pequeno, fraco e lento. Literalmente a única vantagem é que ele é escorregadio, o pior é que ele é praticamente indestrutível. Ele consegue resistir a praticamente qualquer ataque que venha em sua direção por causa do seu corpinho macio, parecido com uma geleia. No entanto, mesmo sendo indestrutível, o pior ainda sente dor. Além disso, ele realmente não tem nenhum outro poder ou qualquer coisa que possa ser útil em uma luta, o que significa que o pior é basicamente só um saco de pancadas para os inimigos. A principal habilidade do camaleão é a camuflagem. Ele é capaz de se misturar completamente com o ambiente ao ponto de parecer invisível. No entanto, mesmo que o camaleão pareça ficar invisível, ele na verdade só muda de cor para combinar com o fundo, o que significa que você ainda pode vê-lo pela sombra, e ele pode ser facilmente visto e rastreado por qualquer um com sentidos aprimorados. O cuspidor é um alienígena rechonchudo que basicamente se parece com um baiacu em pé sobre duas pernas. O alienígena pode se inflar como uma bola, e a partir daí, cuspir um jato poderoso de uma gosma muito escorregadia. Juri-Rig é um pequeno alienígena parecido com um duende, com um forte desejo de desmontar e remontar máquinas. E o Juri-Rig também é definitivamente inteligente o suficiente para fazer isso. Ele pode desmontar completamente qualquer tipo de máquina em apenas alguns segundos, e também construir máquinas complexas do zero com a mesma rapidez. Dito tem a habilidade de se clonar sem limites através da fissão binária, e ele também pode se duplicar instantaneamente. A partir daí, cada dito age de forma independente e pode executar várias tarefas ao mesmo tempo. Por um tempo, todos os ditos mantinham uma ligação para acompanhar uns aos outros. Ou seja, se um dito se machucasse, todos os outros sentiriam a mesma dor. E se um dito fosse morto, bem, todos os outros também eram automaticamente mortos. No entanto, isso não parece mais ser o caso, e agora eles são independentes da dor uns dos outros. Molestache é basicamente um roedor com um bigode, sendo que esse bigode é maleável e tão manobrável quanto qualquer membro, capaz de se esticar e se moldar em várias formas diferentes. Enquanto faz isso, ele enrola inimigos, forma mãos, luta e carrega coisas. Ele pode até usar isso para formar paraquedas ou hélices. Ball Weevil é um pequeno inseto que pode cuspir bolas pegajosas de plasma que conseguem absorver matéria e depois explodir ao impacto. Além disso, quanto maior a bola que ele cria, maior é a explosão. A única desvantagem é que Ball Weevil pode acabar se machucando com suas próprias bolas de plasma, ficando preso no plasma. Não é a melhor aparência. Wild Mutt é basicamente um cachorro alienígena, mas como não tem olhos, sua principal habilidade é o olfato. Sua visão é basicamente um mapeamento 3D dos arredores dele. Combinando isso à audição aprimorada, seus sentidos funcionam praticamente como um radar. Então, é claro, como um cachorro alienígena, ele é super forte e rápido e pode atacar inimigos com seus dentes e garras afiadas. Ripjaws é basicamente uma sereia, só que muito menos aérea e muito mais uma mistura aterrorizante de um jacaré, um tubarão e uma enguia. As mandíbulas grandes e dentes afiados do Ripjaws são sua arma mais mortal, capazes de rasgar até metal de submarinos. Ele também pode respirar debaixo d'água e nadar em velocidades incrivelmente altas. Mas sua maior fraqueza com certeza é o fato de que ele não pode ficar em terra firme por muito tempo sem se desidratar. Bullfrog é basicamente como se você pegasse um sapo e desse a ele o físico e o maxilar definido de um super-herói, como um sapo normal. Bullfrog é um saltador poderoso e muito ágil.
além de possuir uma língua longa e pegajosa, que você pode usar tanto como uma corda para se agarrar quanto para atingir inimigos. Bullfrog também é um lutador impressionantemente habilidoso, capaz de se virar sozinho contra enxames de inimigos. Nanomech não é muito grande, tem apenas cerca de 1 cm de altura, e é uma mistura de DNA humano. Com o Nanochip, Nanomech pode lançar energia bioelétrica nos inimigos. Ele pode voar e se adaptar aos seus oponentes muito rápido, além de conseguir encolher até tamanhos microscópicos ainda menores. Crash Hopper é uma mistura de gafanhoto com louva-a-Deus e sempre adora uma boa briga. Ele vai pular de cabeça em uma briga sem nem pensar, e pular é o que ele mais gosta de fazer. Crash Hopper pode saltar distâncias extremamente longas e até criar ondas de choque com a força de seus pulos. Suas pernas poderosas também são muito úteis durante uma luta. Ele pode chutar com uma força considerável. Gavião Chutador é como se um pássaro virasse um super-herói. Ele tem força sobre-humana, durabilidade, agilidade e reflexos. Ele também é visto como o melhor lutador de curta distância do bem. Eu diria lutador corpo a corpo, mas para o Kicking Rock na verdade é mais um lutador pé a cabeça, já que ele luta quase exclusivamente com as pernas. Aranha Macaco é basicamente exatamente o que o nome dele sugere, um macaco com todos os poderes de uma aranha. Aranha Macaco era apenas um macaco azul de 4 braços, capaz de lançar teias poderosas. Ele é um lutador altamente habilidoso e é incrivelmente rápido e ágil. Sendo uma planta senciente, Cipó Selvagem pode crescer e alterar seu corpo à vontade, o que significa que ele pode estender seus braços e pernas em cipós e tentáculos para lutar contra os inimigos. Ele pode criar espinhos afiados nos cipós e no corpo. Ele pode regenerar qualquer parte do seu corpo se ela for danificada e pode fazer crescer cápsulas pretas em suas costas, que ele pode usar como explosivos ou bombas de fumaça. Assim como acelera, Fast Track tem velocidade, agilidade e reflexos aprimorados. Ele é incrivelmente rápido, e embora ele ainda possa ser consideravelmente mais lento do que acelera, Fast Track compensa sendo o mais forte dos dois. Stingfly é um pequeno inseto com a habilidade de disparar gosma ao redor dos olhos e da boca, que pode ser usada principalmente para imobilizar inimigos. Ele pode voar com suas asas e ferrão, e é até capaz de rasgar metal com sua cauda forte e ferrão. Astodáctilo é basicamente o que você obtém quando cruza um pterodátilo com um planador, e ele é capaz de voar usando seu jetpack. Esse jetpack, na verdade, é alimentado por algum tipo de energia estelar internalizada, que o Astrodáctilo também pode usar para criar armas de energia. Mas ele também depende muito do jetpack, o que significa que se você conseguir derrotar o jetpack, basicamente consegue derrotá-lo. Mente Cinzenta é facilmente o alienígena mais inteligente do Ben. Capaz de criar máquinas complicadas a partir de peças sobressalentes, entender a função de qualquer dispositivo com apenas um olhar e fazer reparos sofisticados em máquinas complexas. Ele também é útil como solucionador de problemas e permite que Ben pense de forma mais estratégica quando a força bruta não parece funcionar. Blocks é basicamente um Lego vivo, e isso lhe dá incríveis poderes de mudança de forma, sendo capaz de se transformar à vontade e construir praticamente qualquer coisa com o próprio corpo. Ele pode formar mais blocos a partir do próprio corpo quando quiser, crescer de tamanho, se transformar, e se o corpo de blocos for danificado ou quebrado, bem, ele pode facilmente recompor as peças quebradas. Terraspin tem a habilidade única de basicamente controlar o vento. Ele pode criar rajadas e tornados devastadores, além de expelir ventos fortes de sua carapaça. E o mesmo ao contrário também, ele pode criar fortes vácuos ou até usar seu poder do vento para voar por aí. Blitzwolf é um lobisomem incrivelmente forte, rápido, resistente e ataca com dentes e garras afiadas. Além disso, sempre que Blitzwolf abre a boca, ele pode emitir um poderoso uivo ultrassônico que pode usar para ferir oponentes, bloquear ataques ou até mesmo se lançar no ar. Buzzshock é uma bateria viva capaz de gerar e manipular eletricidade, absorver eletricidade de tecnologia, e ele pode até atravessar instantaneamente qualquer fonte elétrica à vontade. Ele controla tudo que usa eletricidade e pode causar falhas tecnológicas. Buzzshock até tem o poder de se duplicar. Enquanto a maioria dos répteis é de sangue frio, a Tiguana leva isso a um outro nível.
Semelhante ao Big Chill, Artiguano é capaz de soprar gelo pela boca, que ele pode usar para congelar praticamente qualquer coisa em seu caminho. Snarl é uma múmia alienígena. E como seu corpo é basicamente feito inteiramente de bandagens, ele pode remodelar e controlar seu corpo à vontade. Ele pode estender suas bandagens para prender os oponentes. Ele pode se regenerar e se recompor depois de praticamente qualquer ataque. E como seu corpo é completamente oco, Snarl pode até se dividir para desviar, atacar e depois se recompor e contra-atacar. Water Hazard é um dos manipuladores de água mais poderosos do universo, capaz de lançar jatos de água pressurizada pelos orifícios em suas mãos. Ele também pode absorver água por esses orifícios e alterar a temperatura de seus poderes de quente para fria. Ele é surpreendentemente forte, mas graças ao seu exoesqueleto blindado, Water Hazard é quase completamente invulnerável à maioria dos ataques. Vampiro é exatamente o que você pensaria que ele seria, um vampiro alienígena. O que significa que ele tem uma força sobre-humana aprimorada? Ele é super resistente, pode se transformar em um morcego e pode voar por aí. Mas vampiro também é capaz de controlar alienígenas mortos-vivos, ou absorver e se alimentar da energia de seres vivos, ou até mesmo controlar hipnoticamente outros seres, só de olhar para eles. O corpo inteiro de Gaia é coberto de olhos, exceto, ironicamente, o rosto onde deveriam estar seus olhos. Mas com todos esses olhos, a Gaia tem quase visão de 360 graus, tornando incrivelmente difícil se aproximar dele sem ser notado. Ele também pode disparar feixes de energia verde de qualquer um de seus olhos, e cada raio ocular faz algo diferente. Disparar gelo, eletricidade, gosma pegajosa, fogo, basicamente qualquer coisa. Upchuck é basicamente uma lixeira viva. Ele pode abrir a boca, esticar a língua e comer basicamente qualquer coisa que aparecer na frente dele. E eu realmente quero dizer qualquer coisa. Ele pode até devorar energia pura. Então, de tudo isso que o Upchuck comeu, ele consegue converter em bolas explosivas de líquido que pode lançar nos inimigos. Brainstorm é o segundo alienígena mais inteligente do bem, logo atrás do Matéria Cinzenta, com um quociente de inteligência de 10 elevado à 30ª potência ou 1 nonilhão. Com sua superinteligência, ele consegue resolver cálculos muito difíceis em segundos, e pode até visualizar equações e o movimento dos objetos como se eles estivessem realmente ali. Brainstorm consegue gerar e controlar eletricidade só com o pensamento intenso, usando-a para combater inimigos. Edel é basicamente apenas outra versão do Vomitão, só que um pouco mais poderoso. Ele pode comer praticamente qualquer coisa, e a partir disso converter tudo em energia que pode disparar pelo seu chifre, como você pode esperar de um alienígena gigante. Tigre. Wrath é extremamente forte e muito poderoso, e ele só fica cada vez mais forte quanto mais irritado ele fica. Quando você combina a força incrível do Wrath com sua agressividade desenfreada, ele se torna quase impossível de derrotar em uma luta. Aqui temos a primeira forma suprema da lista, o Selvagem Supremo. Esta versão do Selvagem é semelhante à sua forma primitiva em muitos aspectos, exceto pelo fato de ser significativamente maior e mais forte. Ele também tem uma cauda parecida com a de um escorpião, que pode balançar e usar em combate. Upgrade é o que se conhece como um mecamorfo, o que significa que seu corpo é composto inteiramente por nanites. E por causa disso, ele pode instantaneamente remodelar e manipular seu corpo à vontade, muitas vezes se fundindo e possuindo qualquer tecnologia com a qual ele entra em contato. Uma vez que Upgrade se funde com uma peça de tecnologia, ele tem controle completo e total sobre ela, e pode transformar e manipular a tecnologia sem limites. XLR8 é facilmente um dos alienígenas mais rápidos do Ben. Com a habilidade de manipular muito bem o seu atrito, ele pode facilmente atingir velocidades acima de 800 km por hora. Ele pode acelerar tão rapidamente que o tempo parece parar completamente ao seu redor. E ele pode até correr pelas paredes e se mover sobre a água. Quatro Braços é um dos alienígenas originais do Ben, com sua principal habilidade sendo sua incrível força sobre-humana, o que significa que ele é perfeito para quando o Ben precisa lutar contra inimigos maiores ou mais poderosos. Além disso, quanto mais velho o Quatro Braços fica, mais forte ele se torna, o que significa que esse alienígena só vai ficar cada vez mais poderoso à medida que o Ben envelhece.
Enquanto o Macaco-Aranha começou apenas como um macaquinho fofo com poderes de aranha, o Macaco-Aranha Supremo é um gorila enorme com um conjunto poderoso de pernas de aranha. Ele é muito mais forte e poderoso do que sua forma anterior. E enquanto o Macaco-Aranha pode até lançar teias, o Macaco-Aranha Supremo pode lançar muito mais. Echo pode gritar em frequências ultrassônicas, o que significa que seu grito é tão poderoso que pode sobrecarregar máquinas ou estilhaçar aço. Ele também tem a habilidade de criar um número ilimitado de clones de si mesmo, que possuem os mesmos poderes e podem agir em perfeita sincronia. Echo também pode usar todos os seus clones para criar uma câmara de eco, onde seus clones atacam de todas as direções e continuam gritando até que seu inimigo seja nocauteado e derrotado. Anfíbio é basicamente uma água-viva alienígena capaz de gerar e controlar a eletricidade para combater inimigos. Ele pode atordoar ou matar oponentes, absorver energia elétrica e lançá-la pelos tentáculos. E além disso, o anfíbio pode tanto se transformar em pura energia quanto simplesmente se tornar intangível. Muito parecido com Wildvine, Chama do Pântano pode interagir telepaticamente com a vida vegetal e controlar seu crescimento. Ele também pode controlar completamente o próprio corpo e expandi-lo ou fazê-lo crescer à vontade, o que também permite que ele regenere ou recupere qualquer membro ou parte do corpo danificada. Então, fiel ao seu nome, o corpo do Chama do Pântano produz uma grande quantidade de gás altamente inflamável que ele pode acender na palma das mãos e basicamente se tornar um lança-chamas. O corpo do diamante é composto inteiramente de um cristal extremamente resistente que o diamante tem a habilidade de controlar e manipular completamente. Ele pode transformar seus braços em qualquer tipo de arma, disparar cristais da palma da mão, criar escudos e basicamente criar qualquer coisa que quiser. E além disso, como seu corpo é feito praticamente de diamantes, o diamante é absurdamente forte e quase indestrutível. Muito parecido com um tatu, o bala de canhão pode se enrolar em uma bola e a partir daí girar como uma roda gigante e se lançar contra as pessoas, atropelando completamente os inimigos. A carapaça do bala de canhão é quase indestrutível. Ele pode sobreviver basicamente a qualquer ataque que venha em sua direção quando está enrolado em uma bola. Gosma é um organismo unicelular de 90 kg, ou seja, basicamente um grande monte de gosma, que pode se esticar, dobrar e assumir qualquer forma que ele quiser, à vontade. Ele pode usar essa gosma durante uma luta, atirando nos inimigos, ou até mesmo conseguindo se tornar ácido e dissolver praticamente qualquer coisa em seu caminho. Jet Ray é sem dúvida o alienígena voador mais rápido do Ben. Ele pode voar várias vezes mais rápido que a velocidade do som, e sua capacidade de manobra no ar não é igualada por nada na Terra. Ele também tem a habilidade de disparar rajadas neurochoque verdes pelos olhos e caudas, que funcionam em 2 níveis. Primeiro, elas podem explodir coisas e te ferir. Segundo, podem desligar o sistema nervoso de alguém. Com apenas um golpe, Lodestar é basicamente como um magneto. Ele tem a habilidade de controlar o magnetismo e os campos magnéticos. Ele pode disparar rajadas de energia magnética e controlar metal com telecinese. E se algo acontecer com ele ou se ele se machucar, bem, ele pode simplesmente se reparar e se recompor. Junto com o magnetismo, Frankenstrike é, eu diria, exatamente o que você esperaria de um Frankenstein alienígena. Então ele é muito grande, muito forte e muito resistente. Com as 2 enormes bobinas condutoras nas costas, bem, ele pode gerar eletricidade por todo o corpo e disparar raios de trovão poderosos. Big Chill tem os poderes de quiroquinese, o que significa que ele pode manipular gelo, que seu corpo produz naturalmente, e usá-lo para derrubar inimigos, congelá-los ou criar construções. Para durante uma luta, ele pode voar pelo ar, congelar objetos apenas tocando neles e também pode se tornar intangível, o que significa que pode congelar coisas apenas passando direto por elas. Shock Scorch é só um enorme yeti elétrico. Ele pode se carregar com eletricidade estática e quando está suficientemente carregado, pode disparar rajadas de eletricidade poderosa contra seus inimigos. Chroma Stone tem a habilidade única de permitir que muitos tipos diferentes de energia se acumulem em seu corpo, que ele pode então converter em feixes de energia coloridos como um arco-íris e dispará-los de seu corpo. Também é tudo completamente relativo à potência da rajada de energia que ele absorveu. Quanto mais energia o Chroma Stone conseguir absorver bem, mais poderosos serão os seus disparos de energia.
Fantasmático pode se tornar completamente intangível e invisível, o que é útil tanto como um mecanismo de defesa quanto para permitir que ele se esgueire sem ser visto. Mas não é só isso, Fantasmático também pode possuir os corpos de seus inimigos, controlando seus movimentos e basicamente virando um poltergeist neles. Chama é um pirocinético, o que significa que ele pode gerar e manipular todo aquele calor intenso e fogo que sai do seu corpo. Ele pode moldar o fogo em qualquer forma que quiser, lançando bolas de fogo, dando socos flamejantes e até mesmo cuspindo fogo como um dragão. Ele também pode absorver calor e fogo, em vez de apenas criá-los, e se quiser, pode até tornar seu fogo explosivo. Armadillo talvez seja o melhor escavador do mundo, graças aos seus enormes braços de britadeira que lhe permitem cavar pelo solo. E só de colocar as mãos no chão, Will Armadillo pode criar terremotos massivos, chegando até terremotos de magnitude 10. Tudo isso também é muito útil em uma luta, sendo capaz de lançar os inimigos para longe a cada golpe que acerta. O Ultimate Chama do Pântano é a forma suprema do Chama do Pântano, parecendo muito mais uma árvore em chamas do que apenas uma planta ambulante. Ele controla muito mais a vida vegetal do que em sua forma primária. Ele pode lançar chamas muito mais quentes e poderosas. Este pântano de fogo pode até mesmo fazer crescer bombas de fogo em seus braços, que ele pode arrancar e lançar como explosivos letais. NRG é um alienígena que emite energia radioativa constantemente, o que significa que ele permanece dentro de um traje de contenção seguro para evitar um evento parecido com Chernobyl. Mas é claro, há uma abertura no traje de contenção, por onde o NRG pode disparar feixes de energia altamente radioativa. Ele pode sair do traje de contenção quando quiser. E fora do traje, o NRG se torna muito mais poderoso e é capaz de liberar explosões de energia muito mais destrutivas. O Mongossauro é facilmente um dos alienígenas mais fortes e poderosos do Ben, capaz de levantar quase qualquer coisa com facilidade e superar quase qualquer oponente. Ele é tão forte que consegue até lançar coisas para o espaço sideral. O Mongossauro possui a habilidade única de alterar o tamanho do corpo por deslocamento dimensional. Ele pode crescer até 18 metros de altura quando quiser, ficando imensamente mais poderoso ao fazer isso, e na verdade ficando muito mais parecido com um dinossauro nesse processo. Ultimate Bola de Canhão se assemelha à forma básica, mas sua carapaça é bem mais grossa e metálica, aumentando bastante seu poder e durabilidade. Ele também cria espinhos sempre que se enrola em sua forma de bola, o que torna o Bola de Canhão ainda mais poderoso e ainda mais imparável. Tolpic é meio único nessa lista, já que sua única maneira conhecida de derrotar seus inimigos é apenas com seu rosto extremamente assustador. Mas cara, é um rosto assustador. Tolpic pode acessar os medos primordiais trancados no subconsciente de todo ser. E o rosto dele é tão aterrorizante que praticamente ninguém no universo conhecido consegue olhar para ele sem sentir medo, a ponto de ficar pálido, branco e ser deixado indefeso e possivelmente insano. O Supremo Friagem é muito parecido com sua forma menos desenvolvida, exceto que, em vez de simplesmente respirar gelo, ele cospe chamas de gelo. Fogo tão frio que queima. Não faz muito sentido, mas parece muito legal. Esse gelo é tanto mais forte quanto mais frio do que a outra forma dele, transformando instantaneamente o ar ao redor dele em gelo sólido, e pode transformar instantaneamente qualquer inimigo em gelo sólido. Junto com isso, Pesky Dust pode até parecer uma fada, mas na verdade é um dos alienígenas mais temidos de todo o universo. Veja, Pesky Dust pode liberar um tipo especial de pó que faz suas vítimas caírem no sono. E a partir daí, bem, ele pode entrar nos sonhos e controlá-los, manipulando os sonhos e transformando-os em pesadelos. Além disso, enquanto o Pesky Dust continuar espalhando o pó do sono por aí, suas vítimas ficarão presas no sono por toda a eternidade. As entranhas de Gutrot contêm todos os tipos de elementos e produtos químicos diferentes, basicamente fazendo dele um laboratório químico ambulante. Ele então tem a habilidade de criar todos os tipos de compostos e expeli-los como gás, variando de gás do sono a gás lacrimogêneo e até ácido. Basicamente qualquer coisa que ele conseguir imaginar. Claro, Gutrot tem conhecimento avançado de química, então ele sempre consegue pensar na mistura certa para derrotar seus inimigos. O Mongossauro Supremo é exponencialmente mais forte do que o Mongossauro normal.
então ele pode facilmente dominar a maioria dos oponentes, chegando ao ponto de derrotar um Humongossauro normal com um único golpe. Mas o mais impressionante é o fato de que agora ele pode transformar suas mãos em armas que disparam balas ou mísseis, causando sérios danos a qualquer um que tenha o azar de ser atingido. O Echo Supremo pode liberar ondas sônicas dos discos sônicos espalhados por todo o seu corpo, com as ondas sonoras sendo fortes o suficiente para derrubar facilmente até os oponentes mais poderosos. Mas provavelmente o mais impressionante é que ele conseguiu usar seus poderes sônicos para conter uma granada de fusão nuclear que era poderosa o suficiente para destruir continentes. O Wabig é facilmente o maior alienígena do Ben, e ele é incrivelmente forte mesmo para o seu tamanho. Quero dizer, é possível que o Wabig seja forte e poderoso o suficiente para destruir um pequeno planeta. Ele é tão resistente que quase não sente ataques. Na verdade, ele é um lutador habilidoso no combate corpo a corpo, e o Wabig pode até disparar um poderoso raio cósmico cruzando os braços. O feedback pode não parecer grande coisa, mas esse cara é sorrateiramente poderoso. Ele tem a habilidade de absorver e redirecionar ataques de energia, mas embora normalmente seja apenas eletricidade, o feedback pode, na verdade, redirecionar qualquer tipo de energia e redirecionar uma quantidade infinita de energia a partir de uma distância quase a queima-roupa. Ele é tão poderoso que consegue derrotar o Ultimate Humongossauro com um único golpe, e é capaz de conter energia equivalente ao Big Bang e depois dispará-la de volta como um raio de energia. Gravitac é literalmente um pequeno planeta vivo, o que significa que ele tem sua própria órbita e pode manipular e controlar a gravidade ao seu redor à vontade. Ele consegue suspender objetos no ar e lançá-los telecineticamente. Ele pode puxar objetos para sua própria órbita, ou até mesmo pegar qualquer objeto e remover completamente o seu momento. Gravitac é capaz de criar buracos negros, e é possível que ele até consiga criar um quasar se dominar essa habilidade, basicamente um buraco negro supermassivo. Assim como o nome sugere, Atomix é um reator nuclear ambulante, ou seja, ele pode criar e manipular energia atômica ou nuclear apenas com as próprias mãos, causando sérios danos a tudo ao seu redor. Sua explosão nuclear normalmente pode derrotar quase qualquer inimigo que esteja em seu caminho. E ele pode ir ainda mais longe e gerar orbes de energia nuclear, que poderiam potencialmente chegar ao tamanho do Sol com trabalho e concentração suficientes. Com tudo isso, Atomix foi tecnicamente chamado de segundo alienígena mais poderoso do Ben, mas eu acho que há outros dois que têm feitos um pouco melhores. Ultimate Wabig é muito parecido com sua forma devoluída, só que ele é muito mais forte, muito maior e pode disparar um raio cósmico ainda mais poderoso. Sempre que cruza os braços, Wabig já atinge o nível planetário só na sua forma base. Com sua forma suprema, bem, ele deve chegar até mesmo ao nível de estrela. Já foi dito até que ele poderia suportar uma explosão em nível de sistema solar. Clockwork possui cronocinese, o que significa que ele tem controle total sobre o próprio tempo. Ao disparar raios do tempo, ele pode mandar pessoas ao passado, envelhecer objetos até virarem pó, enviar pessoas para outras linhas do tempo ou rebobinar seu tempo pessoal. Ele pode viajar no tempo, desacelerar o tempo ao seu redor. Clockwork até mesmo reverteu a bomba do tempo Chrono Sapien, uma bomba que destruiu linhas do tempo infinitas dentro do multiverso. Mas, sem dúvida, o alienígena mais poderoso do bem tem que ser o Alien X, isso nem é discutível. O Alien X é capaz de distorcer toda a realidade, todo o tempo e todo o espaço com facilidade. Então, resumindo, o Alien X pode fazer qualquer coisa. Ele é uma entidade separada do próprio universo, o que significa que ele é capaz de sobreviver à destruição do universo. Ele pode criar e recriar universos à vontade. Ele tem todos os poderes possíveis, até mesmo seus próprios pensamentos podem se tornar realidade. Como falei, Alien X pode fazer absolutamente qualquer coisa que quiser. Ele é facilmente o alien mais poderoso do Ben, e realmente um dos seres mais poderosos de toda a ficção. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre isso, com certeza. Talvez você tenha ficado até aqui e assistido até o final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se você quiser se inscrever, bem, se inscreva. Vamos ver mais vídeos como este toda semana. Eu vejo vocês, então até a próxima.